ou Yohanan Aleph, capítulo 3. Olha lá, primeira vez Paulínia, Rogério. Bem-vindo. Vejam como é grande o amor do Criador por nós. Ele nos tornou seus filhos. Queridos, a filiação biológica é só uma metáfora para a filiação psicológica, pedagógica e espiritual. Eu ainda não posso mostrar minha câmera, só a partir de segunda-feira, quando o software novo vai chegar. Mas escute. A filiação biológica que vocês estão acostumados, quando a gente fala filho de Deus, ela é diferente da filiação espiritual, que é representativa. Por exemplo, filho do diabo, filho da mentira, filho da verdade, filho de Caim, filho de Abel, filho do bem, filho do mal. Está entendendo? Aí, nesse sentido, quando falamos filho do homem, por exemplo, é outra filiação, não é biológica. Não tem sangue. Não tem DNA. Então, quando falamos que Jesus é filho, é uma metáfora que representa algo muito maior. E para entender isso, eu quero que todos escrevam aí: Pai é criador, filho é criatura. Mas filho é aquela criatura gerada, plasmada, que tem os direitos de herança do Criador. Não são só criaturas, porque aí difere entre escravo, não filho, e filho, que tem direitos à herança. Roberto Barbosa, primeira vez, bem-vindo. Portanto, quando fala que nós nos tornamos filhos, na verdade, nós estamos adquirindo, como Paulo falou em todas as suas cartas, aos Romanos, Romiá e Virrim, uma natureza semelhante à dele. E mais, a herança, o direito de usufruir, depois daqui, tudo que é seu. João continua: por isso o mundo nos despreza e não nos entende, porque não conhecem a verdade. Se alegre se você é desprezado, não é compreendido. Triste seria se você estivesse sendo entendido no mundo. Alunos que amo, mesmo sendo filhos do Criador, ainda não se manifestou o que realmente seremos. Mas já sabemos que quando ele se manifestar na sua vinda para o seu reino, seremos semelhantes a ele. Se alguém puder colar aí no chat ao vivo, principalmente no gravado, o grau que eu falo que seremos deuses. O que é que significa isso? Até que ponto? Como assim? Nós conseguiremos ver como de fato o Criador é, porque teremos uma natureza divina semelhante à dele. Revelare. Além do delta, tempo, espaço e matéria, nós estaremos e seremos. Presta atenção, estaremos e seremos, estar e ser. Delta Oni, quem lembra? Cientes, presentes e poderosos ou capazes, com capacidades, habilidades. Poder não é no sentido místico, é no sentido de ter a capacidade. Delta Oni,
Todas as coisas conheceremos, todos os lugares estaremos, porque não haverá mais a barreira espaço-tempo. E seremos capazes de muitas coisas. Vê, quem aí sabe um pouquinho do inglês? Vocês conhecem o verbo to be? Ser ou estar. Por que ser ou estar vem da mesma raiz? Esta é uma prova na linguagem humana que seremos e estaremos na imatéria. Ser e estar vem da mesma coisa, provando delta, tempo, espaço e matéria. Na real existência com natureza divina. Ora, um espírito sem a capa, sem carne, não precisa viajar até outro país, planeta ou massa de matéria, porque para ele não existe mais espaços. Porque para ele não existem mais espaços. E se não existem espaços, não existem anos-luz, unidade de medida, quando já se confunde tempo e espaço. Não existe tempo mais. E se não existe tempo, são atemporais, são eternos. Quem entendeu? O que significa herdar a natureza divina, ser filho de Deus? João continua. Nós que temos essa esperança, a de nos tornarmos como Ele, devemos deixar de errar, buscando desde já, desde hoje, até para provarmos que somos filhos leais, a perfeição assim como Ele é perfeito. Todo erro é desobediência à Bíblia, à ordem, à vontade de Deus. Mas Ele encarnou em um homem para perdoar nossos erros, porque Ele é a própria perfeição. E todo cristão verdadeiro que permanece nele será perfeito como Ele é. Mas aqueles que continuam errando nunca entenderam a verdade. Aluninhos, não permitam que ninguém engane vocês. Sejam justos como Ele é justo. Quem erra é do mal, pois quem erra desde o jardim do Éden, do Bereshit, do princípio do Gênesis, são os que escolheram o mal. Lembra a ciência do bem e do mal? O fruto, a serpente? Para isso o Criador Pai se tornou Filho, Jesus Cristo, Yah, que se tornou Shuá, para acabar com a dualidade. Entendeu? Para que é que Cristo veio? Para ser a segunda serpente que aniquila a primeira. Escreva aí. Jesus é a segunda serpente que engole a primeira. Quem é filho do bem, desde o Gênesis, procura o bem, procura não errar. E os filhos de Abel, que são os filhos do bem, são da semente do bem. Quem aí é filho de Abel e quem aí é filho de Caim? Quem aí é semente de Abel, semente do bem, e quem é semente de Caim, semente do mal? A linguagem de João é a mais simples possível sobre dualidade. Eles nasceram do Criador. O amor deles prova que são filhos do Criador. Como é que se encontra? Como é que se reconhece um cristão verdadeiro? Através do amor. Nós vimos isso nos capítulos 1 e 2 dessa carta. E todos que são filhos do mal, desde o Gênesis, procuram o mal. Vivem errando, praticando injustiças. São filhos de Caim, sementes do mal. Eles nasceram do mal. São filhos da serpente dual, ou da primeira serpente. O ódio e o ego deles prova que são filhos de Caim, que são filhos da semente do mal, que são filhos da
serpente. O amor, como nós falamos ontem, no grau 2, 9 e 5, é a mensagem principal de toda a Bíblia. Não existia Bíblia, nem religião, quando Caim matou seu irmão. Ele matou Abel por inveja, e essa virtude de mal provou que ele representaria a semente do mal. E o acusador foi lá na consciência dele. Portanto, quem é odiado, desprezado e não entendido, compreendido pelo mundo é filho do Criador. Quem tem o amor já tem a vida eterna, mas quem não ama já tem a morte eterna. Vocês percebem a dualidade o tempo inteiro? Quem odeia seu próximo é assassino. E aqui ele vai usar as palavras de Jesus. Que oração é o quê? Desejo. Antes da materialização vem o desejo. Quem odeia seu próximo é assassino. Porque só de desejar o mal para o próximo já materializou o mal. Porque alguém pode estar ouvindo ou lendo e achando que João está falando só dos Caíns que materializam o mal. Que desejam o mal para o seu próximo Abel e vão lá e cometem uma injustiça, que é calar o seu próximo com sangue. Pelo contrário, só de você desejar o mal de alguém, você já o materializou. Nosso soberano mestre deu sua vida por nós, e nós devemos dar nossa vida por nossos próximos. Sabe o que é que João está dizendo aqui? Ao invés de Caim ter matado Abel por inveja, Caim deveria ter dado a sua vida pelo seu irmão. E aí eu pergunto para todos vocês que me escutam hoje, quem aí está disposto a dar a sua vida pelo seu próximo? Você é aquele que dá a vida pelo seu próximo? Ou você é aquele que, se pudesse, tiraria a vida do seu próximo? Você é aquele que, se possível, tiraria a vida de alguém? Você é aquele que deseja o mal para alguém? Ou você é aquele que, se acontecer algum transtorno, um problema, uma situação, é capaz de dar a sua vida pelo seu próximo? Hã? Ai daqueles que têm dinheiro e mesmo vendo seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele. João aqui escreve igual Tiago no capítulo 2 que nós vimos. Ai daquele que, tendo posses, recursos financeiros, materiais, e vendo seu irmão passando necessidade comprovada, não de oportunistas, mas pessoas que realmente estão sofrendo, e não se compadece dele. Ai daqueles que amam só da boca para fora. Ai daqueles que amam só na teoria. Provérbio de Á, que o pior problema do ser humano é que existe um abismo entre a teoria e a prática. O amor do Criador é conhecido através da prática. O amor do Criador é conhecido através da prática. Só conhecemos quem é filho do Criador através da caridade que pratica. Escreva aí, caridade
é o amor longe da teoria. Caridade é o amor na prática. A nossa sextra, vocês viram Paulo falar sobre isso? Vocês viram Pedro falar sobre isso? Vocês viram Tiago falar sobre isso? A Bíblia toda fala sobre isso. Vocês viram Jesus falar sobre isso? E agora vocês estão vendo João falar sobre dualidade, sextra e dextra. Olha isso aqui. A nossa sextra nos condena quando não ajudamos o próximo. Só tem a consciência tranquila quem pratica a caridade. Olha esse texto. Se não é tudo que temos ensinado. E o Criador é maior que nossas consciências. Ele as criou e, portanto, sabe de todas as coisas. Ele é onisciente sobre todos os nossos pensamentos. Aquele que está com a consciência sem acusações, sem o acusador, sabe que está agradando o Criador. Então não vem com essa, será que Deus está feliz comigo? Eu tenho que orar, como é que eu faço essa ponte? Será que o Áquil pode ser o mediador entre Deus e os homens? Será que o Papa, algum pastor, algum padre, alguém pode me levar a Deus, me mostrar o que é que Deus pensa de mim, o que é que Deus... Querido, a tua consciência, querida, prova para você se você está agradando o Criador ou não. Aquele que está com a consciência sem acusações, sem a voz do acusador, sabe que está fazendo a vontade do Criador. Estes, o Criador tem prazer em ouvir. Agora pense, quantas sinagogas têm reuniões, missas, novenas com milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas ajoelhadas de pé, com mãos levantadas, chorando, orando, cantando, dizem eles louvando, dizem eles adorando, e o Senhor não tem prazer de ouvi-los. Você está vendo aí na sua Bíblia quem são as pessoas que o Criador tem prazer em ouvir? Quem são? Estes realmente obedecem os mandamentos. Esses realmente obedecem a Bíblia. Quem? Quem está com a consciência tranquila porque ajudou o próximo. Aí João diz assim: a Bíblia toda é esta, : crer no Criador em carne Jesus Cristo e amar uns aos outros, como Ele nos ordenou. No original já disse ontem, repito hoje, ordem é mandamento. Quem ama em teoria e pratica a teoria realmente é filho do Criador. Estes realmente possuem o seu espírito. E como sempre, não deveria ter sido subdividido em capítulos. Aqui encerra 1 João capítulo 3, aqui começa 1 João Yohanan Aleph capítulo 4. Não ouçam os líderes religiosos. Tem muita gente por aí dando ouvidos à liderança religiosa. Eu não sei por que
ainda. E João vai nos dizer por que não devemos dar ouvidos a essas lideranças falsas. Por que será? Ele diz: eles não possuem o Espírito do Criador. Eles não possuem, não têm o Espírito do Criador. Os espíritos, com letra minúscula deles, são do mal. Quem atua, quem fala na boca da liderança religiosa? Espíritos malignos. Muitos falsos líderes surgirão no mundo. Quem tem o Espírito do Criador ama e reconhece que Cristo é o Criador em carne. Aqui ele está falando diretamente aos judeus legalistas que mataram Jesus, que mataram os apóstolos. E aqui só sobrou João, década de 80, 90 depois de Cristo, depois do microapocalipse, como nós vimos no grau de ontem. E ele dizendo assim: esses que não reconhecem Jesus são o anticristo. Revelaré. Enquanto vocês pró-Trump, pró-Benjamin Netanyahu, pró-Jerusalém, pró-Israel, pró-Bolsonaro, pró-bancada da Bíblia, pró-igreja evangélica, pró-mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, como nós vaticinamos em Brasília, e como vamos vaticinar em Jerusalém, e como vamos vaticinar em São Paulo, preste atenção. Todos vocês que são pró-sionismo estão apoiando o anticristo. Sabe o que é que João está dizendo aqui na sua carta? Que quem apoia os judeus que não reconhecem Jesus como Messias está apoiando o anticristo. Ele está falando diretamente aos judeus. Quem não reconhece, fala por espíritos malignos. Quem não reconhece Jesus como Salvador, como Messias, como Deus em carne, é o anticristo. Escreva aí: os judeus são o anticristo. Quem diminui a divindade de Cristo fala pelos espíritos malignos do anticristo. Aluninhos, os cristãos verdadeiros já venceram todo o engano, porque o Espírito do Criador é maior que os espíritos do engano que agem no mundo. E quem é que manda nesse mundo e domina esse mundo se não são os judeus? Escute, a quem se refere essas palavras? Aos judeus. São os judeus que não recebem Jesus como Salvador e o mataram. Todos que apontam as mãos abençoando o governo de Israel hoje, que espera um Messias e o terceiro templo, todos estão apoiando o anticristo. Eles são ouvidos, pois pregam o que todo mundano materialista quer ouvir. A liderança religiosa é ouvida porque prega tudo que um materialista quer ouvir. Nós só somos ouvidos por quem é espiritual. Se você consegue compreender a verdade que há que eu falo, é a prova que você não é materialista. Porque nenhum materialista conseguiria me ouvir. Nós só somos ouvidos por quem é espiritual, porque o materialista não pode nos ouvir, aquele que ama o mundo. O Espírito da verdade fala da imatéria,
Mas o espírito com letra minúscula, ou os espíritos do erro, do engano. Está vendo a dualidade? Verdade, erro, verdade, engano. Fala da matéria. Como é que eu sei que alguém é um falso mestre ou um verdadeiro mestre, um falso profeta ou um verdadeiro profeta? Como é que eu sei? Através da sua prédica. Se é matéria ou imatéria. Pregou matéria? Pregou alguma vantagem, algum benefício aqui na terra? Pode saber, quem está falando são espíritos do erro, do engano. Qualquer pessoa que pregar vantagem terrena, qualquer pessoa que lhe prometer em nome de Jesus algum benefício na terra, está pregando o anticristo. O Espírito da Verdade anuncia o reino imaterial. Mas o Espírito do engano prega o reino material aqui. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas o Messias que virá, ele promete um reino de prosperidade para Israel. Ele promete tudo aquilo que Jesus não deu. Esse Salvador de vocês é fraco. É um impostor, esse tal de Jesus Cristo. Porque ele não trouxe paz na família, não apoiou o templo, pelo contrário, descumpriu todas as promessas. Vocês estão entendendo? Essa é a pregação hoje de benefícios materiais. E sabe quem é que introduziu a teologia da prosperidade, o misticismo e tudo isso dentro das igrejas evangélicas? Quem vocês acham? Os judeus. Amem uns aos outros, porque quem ama verdadeiramente conhece a verdade. Quem ama o mundo material não conhece a verdade, porque o Criador não é amor. O Criador é o amor. Você pode escrever aí? Deus não é amor. Deus é o amor. O amor dele encarnou em um homem, uma única vez, que é isso que significa unigênito, primogênito, para que todos possam ter vida eterna. Ele nos amou ao ponto de dar sua vida por nós, e por isso nós o amamos em seguida, logo depois. O que eu quero dizer é que o nosso amor por Deus não é genuíno. O nosso amor por Deus é uma retribuição. Nós amamos Deus por gratidão, porque Ele nos amou de verdade primeiro. Veja, Ele nos amou e nós não podemos dar nada para Ele. Nós amamos Ele porque recebemos tudo dele. Entendeu? É fácil amar alguém que pode lhe dar alguma coisa. Difícil é amar a tua criatura que você poderia simplesmente destruí-la. Ele nos amou ao ponto de dar sua vida por nós. E nós retribuímos. Se o Criador nos amou e nos ama assim, é nosso dever, é o mínimo, amar uns aos outros. Por isso que aquele que não amar seu próximo será condenado. O Criador é espírito, isto é, imaterial. Ninguém jamais conseguiu vê-lo.
Esqueça as pessoas que dizem que viram alguma coisa. Quem lembra do grau matemática de Deus, se alguém puder colocar aqui o grau no chat gravado, principalmente. Se prepara aí para esse texto. O Criador é espírito, é imaterial. Ninguém jamais conseguiu vê-lo. Como é que fazemos então para vê-lo agora? Ora, João, esse que está escrevendo, Pedro, aquele que escreveu a carta que nós vimos graus atrás, eles viram Deus, porque Jesus se transformou num homem. Mas e nós que viemos muito tempo depois da sua morte? Como ver Deus? Se ele é espírito. Tem como ver Deus? Existe uma forma de vê-lo? Qual é a canção que o Akel fez e que sempre nos emocionamos quando cantamos? Ele não está lá no templo, nem tampouco lá no seu quarto. Ele está aí bem do seu lado. Se você quer adorá-lo, aí você pergunta da onde o Akel tirou essa música. Da onde o Akel tirou esta música? O Criador é espírito, é imaterial. Ninguém jamais conseguiu vê-lo. Mas, se nos amarmos uns aos outros, o Criador pode ser visto através de nós, através do amor. Isto é ter o seu espírito. Ele é materializado em nós quando amamos. Onde existir, onde houver alguém estendendo a mão, alguém sentindo misericórdia, alguém praticando a caridade, alguém oferecendo seu tempo, seu ombro, alguém chorando uma madrugada adentro com seu próximo, alguém sorrindo e comemorando com seu próximo, aonde houver um ato de bondade, de amor, ali Deus está materializado. Ele veio salvar o mundo. E quem confessar publicamente que Ele é o Salvador, este receberá o seu Espírito. Nós conhecemos e confiamos neste amor. E aqui o amor já está personificado. Todo aquele que ama tem o seu Espírito. Como que eu sei que alguém tem o seu Espírito encarnado? Como que alguém é batizado no seu Espírito? Através das línguas? Através dos movimentos do corpo? Através da emoção? Não. Para você provar que você tem o Espírito de Deus, você tem que amar. O amor evolui dentro de nós, para que cheguemos no reino confiantes de que no mundo fomos como Ele. O amor evolui dentro de nós. Aí na tua Bíblia deve estar alguma coisa como purifica, santifica, aperfeiçoa. Ele cresce, ele vai se aperfeiçoando rumo à perfeição.
para que cheguemos no reino confiantes, com a consciência tranquila de que no mundo nós fomos como Ele ou nós fomos Ele na terra. Para que cheguemos no reino imaterial dizendo, lá no mundo material, eu fui Jesus. Eu fui Jesus quando eu estendi a mão. Eu fui Jesus quando eu abracei, quando eu ajudei, quando eu amparei, quando eu chorei. Eu fui Jesus em cada gesto de amor. Quem aqui pode ter esse privilégio, essa honra de chegar no reino dizendo, eu fui Jesus na terra porque amei. O medo gera culpa. No amor, não há medo. Pelo contrário, onde existe o amor verdadeiro, e aqui a palavra medo, no original tem vários sinônimos, então eu coloquei todos. Há desconfiança. É isso que ele está falando, não é aquele medo que talvez você tenha pensado. Ele está falando de dualidade de amor. Pelo contrário, onde existe o amor verdadeiro, há desconfiança, ou preconceito, ou receio, os julgamentos, juízos de valor, foram expulsos da sua consciência. Tem que ser expulso o demônio da desconfiança, o demônio do preconceito, o demônio do receio. Isso sim é um exorcismo. Porque onde o amor habitar, na consciência que o amor habita, na alma onde o amor está, não tem preconceito, não tem receio, não tem julgamento, não tem desconfiança. E eu, Áquel, diferente de João, tenho ensinado vocês que onde há involução, há medo. Vocês lembram de Truman, fobia da água? E como é que ele conseguiu encontrar a porta exit, Dalat, de saída? Quando ele venceu seu medo. Onde existe amor, a culpa vai embora. Toda a culpabilidade legalista da religião vai embora. Dos traumas, do passado, das acusações. Sabe o que ele está falando? O acusador é quem coloca a culpa, o diabo. Mas não aquela figura mística que você conheceu. Aliás, nem mística, é mítica mesmo. Mitológica. O acusador que está aí na sua sexta, meu querido, minha querida, ele coloca muito medo e muita culpa. Por quê? Porque cada vez que você passa na frente de Lázaro e não ajuda Lázaro, o que acontece no teu cérebro? Culpa, medo. Quem está entendendo? O que é que João está tentando nos falar? Cada vez que você tem a oportunidade de ajudar uma pessoa que de fato precisa de você, e você não ajuda, vai gerando cada vez mais culpa. E a carga de culpa é tão grande que só tem um jeito de se libertar e de se curar: amor.
Porque quando você estender a mão para as pessoas que precisam, para os Lázaros, toda a culpa vai embora. Não tem remédio para ansiedade, não tem depressão, não tem remédio para dormir, não tem crise, não tem estresse, não tem tristeza, não tem preocupações, não tem síndrome, não tem problema psicológico, não tem psicossomático, não tem busca de verdade incessante. Se você começar a praticar o amor, a culpa vai embora. Só tem um jeito de vencer a culpa. Quem ainda tem medo e culpa não conhece o amor. Quem ainda tem medo e culpa não conhece o amor. Ele nos amou primeiro. Só é possível amar ao Criador amando o seu próximo. Está na Bíblia. Matemática de Deus. Quem canta, ora e grita dizendo: eu te amo, ó Deus, eu te amo, Senhor, mas não ama seus irmãos, seus próximos, seus Lázaros, é um mentiroso. Mentiroso aqui é dualidade de verdade, isto é, não está na verdade. Pois quem não ama seu próximo, a quem vê, porque é material, não pode amar ao Criador. Ele não está lá no templo, nem tampouco lá no seu quarto desigrejado, que acha que tem que fechar a porta do quarto para adorar. E o igrejado que acha que tem que ir para o templo. Ele está aí bem do seu lado, João 4. Ah, mulher, se tu soubesse. A quem não vê, porque é imaterial. Vamos de novo? Pois quem não ama seu próximo, a quem vê, porque é material, não pode amar ao Criador. A quem não vê, porque é imaterial. Quem lembra do videograu, e se puder postar aqui no chat ao vivo e gravado, aquele grande vídeo de Akel, pecado, não gostei de Deus também, rata pé chavão. Quem lembra? Quem lembra que eu disse que muitos, se pudessem, mas não podem, chegariam lá e se decepcionariam com Deus, se frustrariam com Jesus. Esses que se frustram com Akel, com lideranças, porque colocam suas expectativas num Salvador, esses também se frustrariam com Jesus Cristo. É isso que esse texto está dizendo. Eles não conseguem amar as pessoas. Como podem dizer que amam ao Criador, que é imaterial, metafísico? Então, muito grato, Tony Ribeiro, o resumo, a essência de tudo o que Jesus Cristo nos ensinou em 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses, que João andou com Jesus e reclinou a cabeça no peito do amor. Foi. Quem aí quer ver a essência de tudo, o resumo, pelas mãos, pela boca de João. Só ama o Criador quem ama seu próximo. Revelare. Esses últimos versículos são pura matemática de Deus e amor horizontal, que tanto ensinamos nos graus da sabedoria suprema. E aqui encerra 1 João Yohanan Aleph, capítulo 4. Vamos para o último capítulo? 1 João, ou Yohanan Aleph, capítulo 5. Eu não posso mostrar para vocês, só a partir de segunda, com câmera e software. Mas eu estou aqui
com uma família ex hospedada na pousada ex, que é o Cristiano, sua esposa, sua mãe, seus filhos. A Andréia, eles são de Itapema, Santa Catarina. Deram boa noite agora aí. Eles estão vendo comigo, no quadro, as 2 novas músicas do Ex, que eu fiz com a Karine de Esteio, que deve estar assistindo aí também, que serão as novas músicas Ex que cantaremos no encontro de São Paulo. Eu vou dar uma palhinha para você. Muitos levantam as mãos. Não vou cantar, vou só ler a letra. Para adorar. E quando estendem as mãos para ofertar, ou apontam as mãos para julgar. Aí o coro. Nós estendemos as mãos para ajudar. Nós estendemos as mãos para doar, amar, abraçar, perdoar. Aí no final, se for para apontar, se for para apontar, se for para apontar, que seja para mim. E a outra música é só um coro, que vai ser assim: metanoia, metanoia, o seu dedo apontado vire para o seu lado, metanoia. Eita! 1 João ou Yohanan Aleph, capítulo 5. Não tem como obter a vida eterna sem crer que Jesus Cristo é o único Messias verdadeiro. Não tem como obter a vida eterna acreditando apenas no Deus dos judeus. Para quem você acha que ele está escrevendo isso? Para os judeus. Está entendendo? Não tem como obter a vida eterna acreditando apenas em Jeová, Yahvé, Yahul, Yah, como queira, Yahushua. Não tem como Yah, Jeová, Yahvé, sem acreditar no Yahshua, no Yeshua, no Yoshua, Jesus Cristo, o Deus dos judeus em carne. Não tem como. É para os judeus isso. Quem ama seu próximo, ama o Criador, obedece toda a Bíblia e é seu filho. Amar ao próximo não pode ser difícil. Obedecer a Bíblia é simples. Ame seu irmão. Olha só, mais claro que isso, impossível. Vocês estão vendo que essa Constituição chamada Bíblia, compilada pela Igreja Católica, que é a extensão do judaísmo, é a maior e mais perfeita compilação condenatória do sistema? O que tem de gente por aí dizendo assim, a Bíblia está toda adulterada. Sim, mas calma lá. Adulterada ou não adulterada, ela tem todo o conteúdo necessário para jogar na aniquilação, na destruição do fogo, todos os que carregam ela. Quem entendeu? Adulterado ou não, feito pela Igreja Católica ou pelos judeus, seja lá como for, dentro dela, a Bíblia que eles compram, vendem e carregam e pregam, está toda a documentação para colocar todos eles no fogo do inferno. Entenderam ou não? Quem ama já venceu este mundo. E todos aqueles que confiam no Salvador Jesus Cristo vencerão este mundo. É para os judeus essa parte. Jesus Cristo começou sua missão na água e encerrou sua missão no sangue. Olha o amém aqui, do início ao fim. Começou na água, 29 anos e meio. E encerrou sua missão no sangue, 33 anos. Escreva aí.
29 anos e meio água, 33 anos sangue. Ou coloca aí, 29 anos e meio água, 33 anos sangue. Escreva. Escreva. Pasmem, senhores e senhoras, senhoritas jovens, mas o sistema religioso que você pertenceu, ou ainda pertence, vai dizer que essa água é o batismo e o sangue é a Santa Ceia. É lamentável. Qualquer enciclopédia bíblica que faça análise de códex vai refutar e rechaçar essa tolice. Quando chega aqui, da água do batismo até o sangue, da água da vida até o sangue, dois elementos que saíram do corpo dele quando foi perfurado, você lembra? Representando exatamente o seu trabalho, sua missão na terra. Revelare. Logo depois desse versículo vem dois acréscimos. O termo espírito que testemunha é um acréscimo dos copistas. Alguns ousaram ainda mais, acrescentando antes do Espírito o termo santo, e colocando Santo Espírito aí na tua Bíblia, o Santo Espírito testemunha. Isso é um acréscimo. Aqui temos um dos maiores acréscimos do Novo Testamento. E é mais um acréscimo trinitário feito na mesma época. Na sua Bíblia você encontra, abre aspas, há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são um só, e os três são unânimes. Pasmem, senhores e senhoras, jovens, crianças, mas esse texto foi feito na mesma época de Mateus 28, 19, para consubstanciar a Santíssima Trindade, assim como 2 Coríntios 13, 13, da bênção apostólica doxológica. Seria um lindo delta, se fosse verdade. Mas esta passagem está ausente em todos os manuscritos gregos conhecidos. O máximo que você vai encontrar em alguns manuscritos é XPTO. Eu não sei se você sabe o XP, que aparece nas catedrais católicas, XPTO Jesus, que inclusive deu origem ao termo ex também. Tem muita gente que nem sabe o que é XPTO. É a abreviatura do nome do teu Salvador, Jesus Cristo em grego. Esse acréscimo foi feito no mesmo tempo do outro acréscimo trinitário de Mateus 28, 19. Como já revelamos em graus, lembra lá os documentos que estão no nosso portal para você baixar, escrutinar, entender, que são de Eusébio de Cesareia, na própria CPAD, na Congregação Cristã. Você pode ser da denominação que você for, vai estudar, você vai ver Mateus 28, 19. O batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, foi feito esse acréscimo na mesma bênção apostólica, doxológica, e no mesmo tempo foi feito também. Há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. Por quê? Espírito não está no original, só tem água e sangue. Eles colocaram Espírito para quê? Para poder fechar a Trindade. João continua. Ora, nós aceitamos homens como testemunhas no mundo. Não é verdade? Que é um procedimento judicial, legal, ter testemunhas num processo jurídico, não é verdade? Nós não aceitamos isso? Ainda mais nos dias de Moisés, depois nos dias de Jesus, e aqui nos dias de João, década de 80, 90, os judeus sempre aceitaram testemunhas, porque está na Bíblia, foi Deus que ensinou eles. Olha, testemunho de 2 pessoas é válido, 2, 3 pessoas é válido. Se tiver 2, 3 pessoas falando de alguma coisa, é válido. Até quando eles queriam incriminar alguém, era só ter 2, 3 testemunhas, pronto, incriminava. Jesus, inclusive, foi incriminado assim. Veja que esse texto é para os judeus, porque João está dizendo assim, para incriminar alguém, 2, 3 testemunhas está tudo certo. Para vocês é válido. Pois é, e o testemunho de Deus como é que fica? E o testemunho do Criador não tem um valor bem maior?
Portanto, quem diminui Jesus Cristo, como nós falamos ontem, no grau de ontem, diminui Jesus Cristo, a Trindade diminui Jesus, por exemplo, está chamando o Criador de mentiroso, pois não acredita no seu verdadeiro testemunho. Quem é o testemunho de Deus? Jesus Cristo. E o seu testemunho verdadeiro é: o Criador nos deu vida eterna através do seu Filho. Quem acreditar nesse testemunho, o Filho é o testemunho, Filhos Dei, terá vida eterna. Vocês percebem que o destinatário são os judeus? Para quem que ele está falando isso? Qual é o único povo na terra que não recebe Jesus como Messias e que ainda aguarda o Messias? Envolvendo toda a Bíblia, isto é, Velho Testamento. Quem? Os judeus. Portanto, é nesses capítulos que ele fala de quem? Do anticristo, não é assim? Ele fala dos anticristos e do anticristo que está para chegar. Então, meus queridos, ele é o mesmo autor do Apocalipse, que nós vamos começar segunda-feira. No grau 300 vai começar o Apocalipse, presta atenção. Eu estou dizendo para vocês que ele é o mesmo autor. Não tem como conhecer a Bíblia ou nada, nenhum tipo de hermenêutica, exegese, semântica, interpretar um texto, um autor, se você não conhece o estilo literário, o estilo textual do autor. Tem que conhecer a forma de escrever do autor para entendê-lo. Não é assim? Então quem é o autor do Apocalipse? O mesmo desse livro. E como é que ele escreve? Ele está falando que os anticristos são os judeus. E ele está falando que o anticristo é o Messias dos judeus. Então quem é a besta? E qual é a marca da besta que envolve a adoração? Por aqui vocês já vão entendendo o que é que eu vou ensinar lá em Apocalipse 13. Não tem nada a ver com Emmanuel Macron, não tem nada a ver com Trump, não tem nada a ver com... o que mais? Barack Obama, Papa Bento XVI, nem Papa Francisco, nem o último Papa. Não tem nenhuma relação com nada do que vocês pensam, nem chip, nem coisa alguma. Não coloca chip porque isso aí é perder privacidade, é ser tolo. Mas não porque é marca da besta. É marca de um besta, é diferente. Apesar que nós já estamos todos chipados, não é? Aprenda, está aqui no texto, você tem que ler João para você entender, ele está falando para os judeus. Quem é o anti-machia? Quem é o anticristo? É dualidade, gente, anti. Vocês não sabem o que significa o prefixo anti? Dá para escrever aí? A-N-T-I, anti. O que é anti? Vocês não conhecem antivírus? O que é um antivírus? É para combater o quê? Combate o quê? Por favor. Então, continuando. Portanto, todos vocês que são verdadeiros cristãos já têm a vida eterna. Se falarmos com o Criador, respeitando sempre sua soberana vontade e justiça, coisa que crente judeu não faz. Pega a Bíblia e acha que Deus é seu servo, seu escravo. Ele nos ouve e nos perdoa. Presta atenção, esse texto na tua Bíblia, se você isolar ele, dá a entender que se você falar com Deus com confiança através de Jesus, ele atende tudo que você pedir. Não é isso que o texto está falando. O texto não está falando de reino aqui, toda a carta. O autor, João, Yohanan, sempre está falando de salvação e perdão. Ele não está falando de reino material, ele não está falando de reino aqui. Ele está falando de ouvir e perdoar. É só você ver os próximos versículos que ele vai falar de pecado, perdão e salvação. Ele não está falando de reino material. E pasmem, os pastores hoje, líderes que falam por espíritos malignos, padres que falam por espíritos malignos, vão pegar esse texto aqui, vão isolar e vão dizer assim, viu, é só orar. Fala com Deus que Deus dá. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está falando de perdão e salvação. O que é que Deus dá? O que é que Deus ouve?
perdoar pecados. É perdão de pecados. Não tem nenhuma relação com bênção material, com cura de alguma doença. Quem entendeu? Para entender melhor isso, vamos para o próximo versículo. O Criador ouve e perdoa os erros que não forem graves. Isso aqui é importante. O Áquel ensinou Rata, Pecha e Avon, não é verdade? Transgressão, concupiscência, iniquidade. Não é isso que o Áquel ensinou lá no vídeo Pecado Não Gostei de Deus? No vídeo Matemática de Deus? Pois é. Será que o Áquel está falando dele mesmo? Ou pela mesma verdade, pelo mesmo Espírito? Eu estou dizendo a vocês que além de Tiago, além de Paulo, João está dizendo que existem pecados graves para a morte e pecados que não são graves. Está aí, na tua Bíblia. Mas sabe o que a teologia mente para você? Não tem pecadinho, não tem pecadão. É mentira. É mentira. O Criador ouve e perdoa os erros que não forem graves. Mas aqueles que cometeram erros graves. Não sei se vocês lembram, mas pecado, erro, vem de hamartia. Hamartia que é errar o alvo. Vocês conhecem um alvo? Quem aí já usou uma flecha? Um dardo? Quem já praticou esse esporte? Por acaso não existem vários círculos? E vai se distanciando cada vez mais do alvo? Pois é. Aqueles que cometeram erros graves, um desvio de conduta grave, dignos de morte, para estes não adianta orar. Sabe o que está na tua Bíblia? Se o pecado é para a morte, nem adianta orar. Agora eu te pergunto, qual igreja que vocês já ouviram isso? Eu só conheço 2 denominações que citam esse texto e ainda citam errado. Que é a Congregação Cristã e as Testemunhas de Jeová. E eles vão usar isso daqui para excomungar seus fiéis quando esses adulteram. Se você não sabe o que é Avon, vai assistir meu grau lá para você ver o que é Avon. Avon é o descaminho. É a iniquidade, que é o pecado consciente, pecado deliberado. Para esse, não adianta orar. Revelare. Aqui se confirma mais uma vez os graus sobre delta pecado, Rata, Pecha e Avon, apostases. Está na Bíblia. João continua. Toda falta de amor é pecado. Olha só. Mas existem certos casos de falta de amor, quando é deliberado, quando eu vou lá e faço mal para alguém por querer. Lembra de Caim? Sempre lembre do seu pai. Tomara que não seja seu pai. Que a consequência é a morte. Marcado como filho de Caim. Quem nasceu com Cristo não está mais no erro. E ele não é mais dominado pelo mal. Qual é o mal que está falando aqui? Dominado por si mesmo. Pelo ego. Porque todo o mundo material está sob o poder do mal. Isso aqui confirma tudo aquilo que nós ensinamos. Tudo aquilo que nós ensinamos. Que na matéria está os 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. Foi nosso mestre Jesus Cristo quem ensinou essas verdades. Nós estamos nessas verdades. Jesus Cristo, o Filho, Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aí na sua Bíblia encerra dizendo, guardem-se dos ídolos.
e você fica totalmente desconecto sem entender. Aí não está falando de idolatria, até porque a carta é para os judeus nunca foram idólatras. Então você não vai entender esse último versículo. O que ele está falando? Aluninhos, não coloquem nada neste mundo material, não coloquem nada deste mundo material acima do Criador imaterial. Vocês lembram de Paulo ensinando o que é idolatria? Idolatria não é a imagem de Vossa Senhora de Aparecida. Idolatria não é a imagem de São Mateus, São Marcos, São João, São Paulo. Não. Idolatria é colocar qualquer coisa acima de Deus. Qualquer coisa. Dinheiro, poder, bens, futuro, status, qualquer coisa acima de Deus. Isto é, de fato, idolatria. E aqui encerra mais uma missão. Yohanan Aleph, amanhã, excepcionalmente, programa ao vivo, domingo, com Yohanan Bet, um capítulo só, Yohanan Gimel, um capítulo só, e segunda-feira Yahudá, e já vai começar o Apocalipse. Esse final de semana que vem, estarei dia 25 em Porto Alegre, 26 em Biguaçu, e São José e 27 em Criciúma. Se informe, comecem as escolas em suas cidades, e parem de terceirizar o serviço. Sejam Jesus na terra, não fiquem esperando nada, porque quem espera ainda não dessistematizou, é místico e tolo.